O ronco do motor Ferrari ecoava pela oficina Rodrigues e Filhos como um grito de agonia mecânica. Marcos Ferreira parou no meio do corredor, a caixa de papelão pesando em seus braços, e virou a cabeça instintivamente para a entrada. Seus olhos se arregalaram ao ver a máquina vermelha que deslizava para dentro do galpão, as rodas cantando contra o piso de concreto polido. Era uma Ferrari Roma, do tipo que aparecia em revistas importadas, mas o som que vinha daquele motor italiano era completamente errado, desafinado, doloroso. 15 minutos antes, Marcos estava sentado na sala apertada de Alberto Rodrigues, com um advogado ao lado do patrão e uma pasta de documentos sobre a mesa de madeira arranhada. A demissão foi rápida como um tiro. Reestruturação empresarial, disseram. Renovação do quadro de funcionários. Nada pessoal. 12 anos de trabalho impecável, resumidos em 3 folhas de papel timbrado, e uma caneta azul que Marcos assinou sem dizer uma palavra. Ele não gritou, não ameaçou processos. Apenas levantou, pegou a caixa vazia do canto da sala e caminhou para o galpão principal da oficina. A oficina Rodrigues e Filhos ocupava um terreno grande na zona industrial de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Era um templo dos carros esportivos, o lugar onde os donos de Ferrari, Lamborghini e Porsche traziam suas joias mecânicas quando algo não funcionava direito. As paredes eram cobertas por fotografias antigas em preto e branco que contavam 60 anos de história. Vitórias em autódromos, clientes famosos, carros restaurados que voltaram a rugir como novos. O velho Rodrigues, pai de Alberto, tinha construído aquele império com as próprias mãos, começando com uma garagem minúscula onde consertava Fuscas e Chevetes usados. Marcos tinha começado ali aos 22 anos, ainda com as mãos inexperientes e os olhos cheios de sonhos. Seu pai tinha sido mecânico antes dele, e seu avô antes ainda numa oficina de bairro em Santo André, onde se consertavam carros populares. Mas Marcos tinha algo especial, algo que o velho Rodrigues reconheceu no primeiro dia de trabalho. Ele tinha o ouvido, não era uma forma de falar. Marcos conseguia escutar um motor e entender exatamente o que estava errado, como um médico que ausculta o coração de um paciente e percebe cada batida irregular. Os colegas o chamavam de sussurrador porque parecia que ele conversava com as máquinas, e elas respondiam numa linguagem que só ele compreendia. Em 12 anos, Marcos nunca tinha errado um diagnóstico, nunca tinha devolvido um carro com problema sem resolver, nunca tinha decepcionado um cliente. Mas o velho Rodrigues tinha falecido 3 anos antes, vítima de um derrame cerebral súbito que o pegou enquanto trabalhava embaixo de um Porsche 911. Seu filho Alberto herdou a oficina junto com ideias muito diferentes sobre como administrá-la. Alberto era um homem de 45 anos, com mais interesse por dinheiro do que por automóveis, mais atenção às planilhas de lucro do que à qualidade do serviço prestado. Ele tinha modernizado a oficina com computadores caros e sistemas de diagnóstico eletrônico importados. Tinha contratado mecânicos jovens que custavam menos e reclamavam menos. Tinha começado a cortar cantos que seu pai jamais teria cortado. Peças de segunda linha, serviços apressados, clientes empurrados para fora da porta com promessas vazias. Marcos tinha aguentado em silêncio durante 3 anos, vendo a oficina que amava se transformar em algo que não reconhecia. Tinha visto colegas experientes irem embora. Tinha visto o padrão de qualidade despencar. Tinha visto clientes antigos levarem seus carros para outros lugares. Mas ele tinha ficado por lealdade à memória do velho Rodrigues, por amor ao ofício, pela esperança de que as coisas pudessem melhorar algum dia. Agora, enquanto atravessava o galpão com a caixa de papelão nos braços, os colegas olhavam para ele com expressões que iam da surpresa à vergonha. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam estar ocupados com o trabalho. Ninguém disse nada, ninguém teve coragem de enfrentar Alberto para defender o homem que durante anos tinha sido o coração daquele lugar. Dentro da caixa estavam suas ferramentas pessoais, as que seu pai tinha deixado de herança junto com o ofício. Chaves inglesas com os cabos gastos pelo uso.
chaves de fenda com as pontas perfeitamente afiadas, instrumentos de precisão que ele tinha comprado com os primeiros salários. Cada ferramenta tinha uma história, uma lembrança, um pedaço de sua vida. Marcos estava quase na porta quando ouviu o barulho, um rugido inconfundível. O som de um motor V8 Ferrari que, no entanto, tinha algo profundamente errado, uma nota desafinada que só um ouvido treinado conseguia perceber. Ele parou instintivamente, virando-se em direção à entrada. A Ferrari Roma que entrou era de um vermelho tão intenso que parecia líquido como sangue fresco sob o sol de meio-dia. Era um carro magnífico, com linhas elegantes que fundiam tradição e modernidade, o símbolo perfeito do luxo europeu adaptado ao gosto brasileiro. Mas o som que produzia era um grito de dor mecânica, um lamento que fazia mal a quem sabia escutar. Ao volante estava uma mulher que Marcos nunca tinha visto antes. Cabelos loiros presos num rabo de cavalo alto, olhos azuis que brilhavam com lágrimas mal contidas, um terno preto que gritava dinheiro e poder. Era bonita de uma maneira quase intimidante, o tipo de beleza que pertencia às capas de revistas de negócios e aos salões da alta sociedade paulistana. Alberto se precipitou em direção ao carro com um sorriso oleoso, que Marcos conhecia bem demais. Era o sorriso que ele reservava para os clientes ricos, o que prometia tudo e não garantia nada. A mulher desceu do carro com movimentos nervosos, as mãos tremendo enquanto apontava para o capô e tentava explicar o problema. Marcos ouviu fragmentos da conversa enquanto se dirigia para a saída. A mulher falava de um barulho estranho, de vibrações anormais, de mecânicos que já tinham tentado consertar sem sucesso. Alberto a ouvia com ar competente, prometendo que seus melhores homens resolveriam tudo em poucos dias. Foi então que Lucas, um dos mecânicos jovens que Marcos tinha tentado treinar nos últimos meses, cometeu o erro de dizer a verdade. Lucas apontou para Marcos, que estava saindo, e disse em voz alta que aquele era o único que podia entender o que estava falhando. Que ninguém mais na oficina tinha as habilidades dele com motores Ferrari. Que se alguém podia salvar aquele carro, era o sussurrador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto fuzilou Lucas com um olhar que prometia consequências sérias. A mulher se virou para Marcos, seus olhos estudando-o com uma intensidade que ele sentiu na pele. E então, com um gesto que ninguém esperava, ela correu na direção dele. Parou a menos de 1 metro, a respiração agitada, as lágrimas finalmente caindo pelas bochechas perfeitamente maquiadas. Olhou diretamente nos olhos de Marcos e disse algo que ele jamais esqueceria. Disse que aquela Ferrari tinha sido a última coisa que seu pai lhe deixou antes de partir. Que ele tinha falecido 6 meses antes, deixando o carro como herança. Que desde então nenhum mecânico tinha conseguido fazê-lo funcionar direito. Disse que precisava de ajuda, que estava suplicando, que faria qualquer coisa. Marcos olhou para a caixa que segurava entre os braços. Depois olhou para Alberto, que observava a cena com expressão furiosa. Depois olhou para aquela mulher desesperada que não conhecia, e nesse momento tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas para sempre. Ele deixou a caixa no chão, com um baque surdo que ecoou pelo galpão, e disse que daria uma olhada no motor. Marcos abriu o capô da Ferrari com a reverência de quem vai tocar algo sagrado. O motor V8 biturbo de 600 cavalos estava ali diante dele como um paciente esperando o diagnóstico, seus componentes brilhantes sob as luzes fluorescentes do galpão. Alberto protestou furioso, lembrando que Marcos já não trabalhava mais ali, que estava violando propriedade privada que chamaria a segurança. Mas a mulher, que se apresentou como Valentina Costa, o silenciou com uma frieza que revelava o costume do comando. Era o carro dela, e ela decidia quem o tocava. O tom não admitia réplica. Marcos pediu a Valentina que ligasse o motor e escutou fechando os olhos para se concentrar melhor. Os outros mecânicos observavam em silêncio, fascinados, apesar de tudo, pela maestria de um homem que estavam perdendo. O ronco do motor enchia o galpão, mas por baixo daquele rugido poderoso havia algo errado. Uma nota discordante, um ritmo irregular que não deveria estar ali.
Marcos abriu os olhos e começou a trabalhar, suas mãos se movendo com a precisão de um cirurgião entre os componentes do motor italiano. Trabalhou durante 1 hora desmontando peças com cuidado cirúrgico, seguindo o fluxo do problema como um detetive segue as pistas de um mistério. Suas mãos se moviam com segurança entre cabos e sensores, buscando a anomalia que ninguém mais tinha encontrado. Valentina ficou ao lado dele o tempo todo, observando cada movimento, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam Marcos pela inteligência por trás delas. Ela não era apenas uma herdeira mimada. Ela realmente se importava com aquele carro. Então Marcos encontrou algo que o fez parar completamente. Estava escondido atrás de um painel que normalmente ninguém teria removido. Um lugar onde apenas um mecânico muito experiente ou muito paranoico olharia. Um dispositivo eletrônico conectado à central do motor. Não era a original Ferrari. Não fazia parte de nenhum sistema de segurança ou desempenho. Era sabotagem profissional, instalada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Marcos chamou Valentina para mais perto e mostrou o que tinha encontrado, explicando com calma técnica o que aquilo significava. O dispositivo causava falhas intermitentes, impossíveis de diagnosticar sem desmontar completamente o motor. Estava programado para ativar-se de forma aleatória, criando problemas que pareciam defeitos de fábrica. Era trabalho de profissional, caro e sofisticado. Alguém tinha pago muito dinheiro para instalar aquilo ali. A cor desapareceu do rosto de Valentina, enquanto a verdade abria caminho em sua mente. Alberto se aproximou, curioso apesar de sua raiva, e viu o dispositivo. Mesmo ele, com todo o seu desinteresse pela mecânica real, entendeu imediatamente o que aquilo representava. Alguém tinha tentado sabotar o carro de Valentina. E se aquele dispositivo tivesse falhado enquanto ela dirigia em alta velocidade na rodovia dos Imigrantes ou na Via Anchieta, teria parecido um trágico acidente mecânico. Ninguém teria suspeitado de nada. Teria sido o fim perfeito para uma herdeira que não sabia dirigir. Valentina ficou pálida, as mãos tremendo enquanto segurava o dispositivo que Marcos tinha removido cuidadosamente. Pediu para falar com ele em particular. Marcos aceitou, e juntos saíram da oficina sob os olhares curiosos dos outros mecânicos. Caminharam até um pequeno parque próximo, na Avenida dos Estados, e sentaram-se num banco sob uma paineira que perdia as primeiras flores amarelas do outono paulista. O som do trânsito pesado da região do ABC era um zumbido constante ao fundo. Valentina começou a contar sua história com voz baixa, mas firme. Seu pai, Roberto Costa, tinha sido um dos empresários imobiliários mais importantes de São Paulo. Um homem que tinha construído um império partindo do zero, começando com pequenos loteamentos na periferia e crescendo até desenvolver condomínios de luxo em Alphaville e Morumbi. Tinha falecido 6 meses antes de um infarto repentino, deixando tudo para ela, sua única filha. Mas, segundo o testamento, se ela se mostrasse incapaz de administrar a empresa no primeiro ano, o controle passaria para seu tio Sérgio, o irmão mais novo de Roberto, que sempre tinha vivido à sombra do irmão mais velho. Desde havia 6 meses, Valentina sofria uma série de incidentes suspeitos que agora adquiriam um significado sinistro. Documentos importantes desaparecidos misteriosamente dos escritórios da empresa. Reuniões cruciais, sabotadas com informações falsas, passadas para investidores. Contratos importantes perdidos, no último momento, sem explicações claras. E agora a Ferrari, o carro que seu pai amava mais do que qualquer outra coisa, o presente que ele tinha dado a ela no seu último aniversário juntos. Marcos entendeu imediatamente as implicações. Se o dispositivo tivesse causado um acidente enquanto Valentina dirigia em alta velocidade, teria parecido um defeito mecânico trágico, mas explicável. Ninguém teria investigado mais a fundo. Teria sido arquivado como acidente. E o tio Sérgio teria assumido o controle da empresa Costa Incorporações sem nenhuma resistência. Valentina olhou para Marcos com olhos cheios de lágrimas e perguntou se ele podia ajudá-la. Não só com o carro, mas com tudo. Precisava de alguém em quem confiar.
alguém que não fizesse parte do mundo corrupto no qual tinha crescido. Marcos hesitou apenas um momento antes de responder. Tinha acabado de ser demitido. Não tinha emprego, não tinha perspectivas, mas tinha habilidades que aquela mulher desesperada precisava. E tinha algo mais, algo que ele não conseguia nomear completamente, mas que sentia no peito toda vez que olhava para ela. Aceitou ajudá-la, mas impôs uma condição. Queria a verdade sempre, em qualquer circunstância. Se descobrisse que ela estava mentindo sobre algo, qualquer coisa, iria embora sem olhar para trás. Valentina aceitou sem hesitar, os olhos cheios de uma gratidão que ia além das palavras. Nesse momento, sentados num banco de praça em São Bernardo do Campo, enquanto as flores da paineira caíam ao redor deles como chuva dourada, dois desconhecidos selaram um pacto que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Marcos pegou o celular e fotografou o dispositivo de sabotagem de todos os ângulos possíveis. Depois, guardou-o cuidadosamente num saco plástico que Valentina tinha na bolsa. Aquilo era prova de que alguém queria prejudicá-la, talvez até matá-la. Voltaram para a oficina onde Alberto os esperava com expressão irritada. Marcos explicou que precisava de alguns dias para terminar o diagnóstico completo do carro, que havia problemas mais profundos do que o dispositivo que tinha removido. Alberto protestou, mas Valentina simplesmente tirou um cartão de crédito Black da bolsa e perguntou quanto custaria para que Marcos trabalhasse exclusivamente no carro dela durante uma semana. O valor que ela mencionou fez os olhos de Alberto brilharem com ganância. Ele aceitou imediatamente, esquecendo convenientemente que tinha demitido Marcos apenas uma hora antes. Nos dias seguintes, Marcos trabalhou na Ferrari com dedicação absoluta. Mas não estava apenas consertando o motor. Estava procurando outros sinais de sabotagem, outros dispositivos escondidos, qualquer coisa que pudesse representar perigo para Valentina. E enquanto trabalhava, conversava com ela, aprendendo mais sobre sua vida, sobre a empresa que tinha herdado, sobre o tio que parecia cada vez mais suspeito. Valentina contou que Sérgio Costa tinha sempre sido o irmão problemático. Enquanto Roberto construía seu império imobiliário com trabalho duro e decisões inteligentes, Sérgio gastava dinheiro em jogos de azar, carros caros e investimentos arriscados que nunca davam certo. Roberto tinha ajudado o irmão inúmeras vezes, pagando dívidas, oferecendo empregos na empresa que Sérgio inevitavelmente perdia por incompetência ou preguiça. Mas 6 meses antes, quando Roberto faleceu, tudo mudou. Sérgio, de repente, se tornou prestativo, oferecendo ajuda a Valentina, dando conselhos sobre como administrar a empresa, agindo como o tio preocupado que nunca tinha sido antes. Marcos fez perguntas específicas sobre as finanças de Sérgio, sobre seus movimentos recentes, sobre as pessoas com quem ele andava. Valentina respondeu tudo o que sabia e prometeu investigar mais. Eles trocaram números de telefone e Marcos instruiu-a a ser cuidadosa, a não confiar em ninguém da empresa, a não contar para Sérgio sobre o dispositivo que tinham encontrado. Se ele era realmente o responsável pela sabotagem, não podia saber que tinham descoberto. Precisavam de tempo para reunir mais provas. No 5º dia de trabalho, Marcos finalmente terminou de restaurar a Ferrari ao seu estado original. O motor agora cantava com a perfeição que os engenheiros italianos tinham projetado. Não havia mais notas desafinadas, não havia mais vibrações estranhas. Era pura potência mecânica sob controle absoluto. Valentina veio buscar o carro ao final da tarde, quando o sol já estava baixo sobre o horizonte industrial de São Bernardo. Ela ligou o motor e sorriu pela primeira vez desde que Marcos a conhecera. Era um sorriso que iluminava seu rosto inteiro, que a transformava de executiva fria em mulher viva. Antes de ir embora, Valentina entregou a Marcos um envelope grosso. Dentro havia dinheiro, muito mais do que o combinado com Alberto. Marcos tentou recusar, mas ela insistiu. Disse que ele tinha salvado sua vida, que aquilo era o mínimo que podia fazer. E disse mais uma coisa, algo que fez o coração de Marcos acelerar como um motor em alta rotação. Disse que precisava continuar contando com ele, que a ajuda não podia terminar ali. Perguntou se ele aceitaria trabalhar para ela,
não como mecânico, mas como consultor pessoal, alguém em quem ela podia confiar de verdade. O salário seria generoso, o trabalho seria discreto. E talvez, apenas talvez, eles pudessem descobrir juntos quem estava tentando destruí-la. Marcos se mudou para a mansão dos Costa uma semana depois. A propriedade ficava em Alphaville, num condomínio fechado de luxo onde cada casa parecia um palácio. A mansão de Valentina ocupava um terreno enorme, com jardins projetados por paisagistas premiados, uma piscina que parecia lago natural e uma garagem que abrigava 6 carros importados, incluindo a Ferrari Roma Vermelha, que tinha unido seus destinos. Oficialmente, Marcos estava ali como consultor automotivo, responsável pela manutenção da coleção de carros de Roberto Costa. Na realidade, estava investigando Sérgio Costa com a mesma metodologia que usava para diagnosticar motores. A mansão era imensa, com 3 andares, 12 quartos e áreas sociais que pareciam pertencer a um hotel 5 estrelas. Marcos recebeu um quarto no 2º andar, com vista para os jardins e banheiro privativo maior que seu antigo apartamento inteiro em Vila Nova Conceição. Era um luxo que o deixava desconfortável, mas Valentina insistiu que ele precisava estar perto, que precisava ter acesso total à casa para investigar adequadamente. E havia outra razão. Não dita, mas presente em cada olhar que trocavam. Eles queriam estar perto um do outro. Sérgio Costa morava na mansão, também ocupando toda a ala oeste do 3º andar. Era um homem de 50 anos, com cabelo grisalho penteado para trás com gel demais, ternos italianos caros e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Quando Valentina apresentou Marcos como o novo consultor automotivo, Sérgio mal olhou para ele, cumprimentando-o com um aperto de mão mole e desinteressado. Para Sérgio, Marcos era apenas mais um empregado, invisível como a mobília. Era exatamente o que Marcos queria. Nos primeiros dias, Marcos estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, tomava café com Valentina na cozinha ampla, onde conversavam sobre carros e negócios enquanto a cidade despertava lá fora. Depois passava as manhãs na garagem, realmente trabalhando nos carros, mantendo sua cobertura credível. Mas as tardes eram dedicadas à investigação real. Enquanto Valentina estava nos escritórios da Costa Incorporações, lidando com reuniões e contratos, Marcos explorava a mansão, procurando pistas sobre Sérgio. Começou pelos lugares óbvios. O escritório particular de Sérgio no 3º andar estava sempre trancado, mas Marcos tinha aprendido algumas coisas sobre fechaduras durante seus anos de oficina. Uma tarde, quando Sérgio saiu para almoçar com investidores, Marcos subiu as escadas, usou uma gazua improvisada com ferramentas de mecânico e entrou no escritório em menos de 2 minutos. O que encontrou ali o deixou gelado. O escritório era luxuoso, mas bagunçado, com papéis espalhados sobre uma mesa de mogno envernizado e 3 computadores ligados simultaneamente. Marcos fotografou tudo com o celular, cada documento, cada nota, cada recibo. Encontrou extratos bancários que mostravam transferências enormes para contas offshore. Encontrou contratos de empréstimo com agiotas conhecidos de São Paulo. Encontrou correspondências com advogados especializados em sucessões empresariais. E encontrou algo mais perturbador ainda, um envelope pardo com fotografias de Valentina, tiradas sem que ela soubesse, mostrando sua rotina diária, os lugares que frequentava, as pessoas com quem se encontrava. Marcos enviou todas as fotos para um e-mail seguro que tinha criado especialmente para a investigação. Depois limpou qualquer traço de sua presença e saiu do escritório, trancando a porta atrás de si. O coração batia acelerado no peito. Sérgio não era apenas um tio ganancioso querendo herdar a empresa. Era algo muito mais perigoso. Estava observando Valentina, estudando-a, planejando algo. Naquela noite, Marcos e Valentina se reuniram no escritório dela, no 1º andar da mansão, e ele mostrou tudo o que tinha encontrado. Valentina empalideceu ao ver as fotografias dela, aquele registro invasivo de sua vida, privada. Marcos explicou o que os documentos financeiros revelavam. Sérgio estava afundado em dívidas,
Devia milhões para pessoas perigosas, gente que não aceitava desculpas ou atrasos. Ele precisava desesperadamente do dinheiro da Costa Incorporações e estava disposto a fazer qualquer coisa para consegui-lo. Valentina perguntou o que deveriam fazer. Marcos sugeriu ir à polícia, mas ela balançou a cabeça. Disse que Sérgio tinha contatos poderosos, advogados caros, amigos em posições importantes. Se eles fossem à polícia sem provas absolutas, Sérgio simplesmente negaria tudo, contrataria os melhores advogados e transformaria a situação contra Valentina. Precisavam de algo mais concreto. Precisavam de uma confissão ou de provas irrefutáveis de que ele estava por trás da sabotagem da Ferrari. Foi então que Marcos teve uma ideia. Sugeriu instalar microfones escondidos no escritório de Sérgio, gravar suas conversas telefônicas, monitorar suas comunicações. Era tecnicamente ilegal, mas eram as únicas provas que poderiam conseguir. Valentina hesitou, preocupada com as implicações legais, mas finalmente concordou. Não tinha escolha. Era a vida dela que estava em jogo. Marcos encomendou equipamento de vigilância pela internet, pequenos microfones wireless que pareciam tomadas elétricas e podiam gravar conversas com qualidade cristalina. Quando chegaram, ele esperou por outra oportunidade em que Sérgio saísse da mansão e instalou 3 dispositivos diferentes no escritório. Um atrás da mesa, outro próximo ao sofá onde Sérgio costumava fazer ligações, um terceiro perto da janela, todos conectados a um receptor que Marcos mantinha em seu quarto, gravando tudo automaticamente. As primeiras gravações foram decepcionantes. Sérgio passava horas ao telefone discutindo investimentos banais, reclamando de Valentina para amigos, fazendo planos para jantares e eventos sociais. Mas então, na 5ª noite de vigilância, tudo mudou. Marcos estava em seu quarto, revisando as gravações do dia quando ouviu algo que fez seu sangue gelar. Sérgio estava ao telefone com alguém, falando em voz baixa, mas clara o suficiente para o microfone captar cada palavra. Sérgio estava discutindo a sabotagem da Ferrari. Reclamava que tinha pago uma fortuna para aquele dispositivo e que não tinha funcionado como planejado. A voz do outro lado da linha, um homem com sotaque paulistano carregado, explicava que o dispositivo estava programado para falhar gradualmente, causando um acidente que parecesse natural. Mas não contavam que Valentina fosse a um mecânico tão competente. Sérgio perguntou o que deveriam fazer agora. O homem respondeu que havia outras maneiras, métodos mais diretos, mas que custariam mais caro. Marcos gravou tudo, salvou os arquivos em 3 pendrives diferentes e guardou-os em lugares separados. Depois correu para o escritório de Valentina e a acordou. Ela estava dormindo no sofá, ainda vestida com o terno de trabalho, papéis espalhados ao redor. Tinha sido outra semana difícil na empresa, com problemas que pareciam surgir do nada. Marcos a sacudiu suavemente e ela acordou assustada. Quando ele explicou o que tinha gravado, ela ficou completamente desperta em segundos. Ouviram a gravação juntos, a voz de Sérgio confessando sua participação na sabotagem, discutindo novas formas de prejudicar a sobrinha. Era a prova que precisavam, mas ainda não era suficiente. Precisavam de mais. Precisavam de evidências do envolvimento de Sérgio na situação de Roberto Costa. Valentina tinha sempre suspeitado que a partida súbita do pai não tinha sido natural, mas nunca teve coragem de investigar a fundo. Agora, ouvindo Sérgio discutir métodos para eliminá-la, a suspeita se transformou em certeza dolorosa. Marcos sugeriu que procurassem no escritório de Roberto, que Valentina tinha mantido intocado desde seu falecimento. Talvez houvesse algo ali, alguma pista que o pai tinha deixado. Valentina concordou, e juntos desceram para o 1º andar, onde o escritório de Roberto Costa permanecia como um santuário da memória. Era uma sala enorme, com estantes cheias de livros sobre arquitetura e construção civil, uma mesa de jacarandá que tinha pertencido ao avô de Roberto e quadros nas paredes mostrando os principais empreendimentos da Costa Incorporações. Procuraram durante horas. Marcos examinava cada gaveta, cada arquivo, cada canto da sala, enquanto Valentina folheava documentos com lágrimas escorrendo pelo rosto.
ver as coisas do pai, sentir seu cheiro ainda impregnado no couro da cadeira, era uma dor física que ela tinha evitado durante 6 meses. Mas precisava fazer aquilo. Precisava saber a verdade. Então Marcos notou algo estranho. Havia um quadro na parede, uma pintura a óleo de uma paisagem do interior paulista que estava ligeiramente torto. Aproximou-se e examinou cuidadosamente. Atrás do quadro havia um cofre pequeno embutido na parede. Valentina se aproximou, surpresa. Não sabia que aquele cofre existia. Marcos perguntou se ela tinha ideia da combinação. Ela pensou por um momento. Depois digitou a data de nascimento dela. O cofre não abriu. Tentou a data de casamento dos pais. Nada. Então tentou a data de fundação da Costa Incorporações e ouviram o clique satisfatório da fechadura se abrindo. Dentro do cofre havia um envelope grosso, lacrado, com o nome de Valentina escrito à mão na caligrafia inconfundível de Roberto. Com as mãos tremendo, Valentina abriu o envelope. Dentro havia um dossiê completo, dezenas de páginas documentando as traições de Sérgio ao longo dos anos. Apropriações indevidas de fundos da empresa, esquemas de corrupção envolvendo fiscais da prefeitura, contratos fraudulentos com fornecedores. E nas últimas páginas, escritas à mão pelo próprio Roberto pouco antes de seu falecimento, uma confissão devastadora que fez Valentina cair de joelhos no chão do escritório, soluçando sem controle. Roberto tinha descoberto que Sérgio planejava prejudicá-lo seriamente. Tinha descoberto conversas, pagamentos suspeitos, reuniões secretas. E antes que pudesse agir para se proteger, tinha tido o infarto súbito que todos acreditaram ser natural. Mas Roberto, mesmo sentindo os sintomas, mesmo sabendo que estava indo embora, tinha usado seus últimos momentos conscientes para escrever aquelas páginas, deixando a verdade documentada para que sua filha pudesse um dia fazer justiça. Marcos segurou Valentina entre seus braços enquanto ela chorava, o dossiê espalhado no chão ao redor deles. As palavras escritas pelo pai dela eram uma confissão póstuma, um último ato de amor paterno tentando proteger a filha, mesmo depois de partir. Roberto tinha documentado tudo, com a meticulosidade de um empresário acostumado a lidar com contratos e evidências. Havia extratos bancários mostrando transferências suspeitas. Havia gravações de conversas telefônicas transcritas. Havia até fotografias de Sérgio se encontrando com pessoas de reputação duvidosa em bares da periferia de São Paulo. Quando Valentina finalmente se acalmou, já era madrugada. Eles subiram para o quarto dela com o dossiê, trancaram a porta e passaram as horas seguintes lendo cada página, entendendo a extensão da traição de Sérgio. Marcos fazia anotações, cruzando as informações do dossiê de Roberto com as gravações que tinha feito do escritório de Sérgio. O quadro que emergia era de um homem desesperado, afundado em dívidas de jogo que chegavam a 8 milhões de reais, perseguido por agiotas violentos que não aceitariam desculpas por muito mais tempo. Valentina revelou algo que não tinha contado antes. 2 semanas após o falecimento de Roberto, ela tinha recebido uma visita em seu apartamento. 2 homens de terno, educados, mas intimidadores, que disseram representar credores de Sérgio. Explicaram que ele devia muito dinheiro e que esperavam que a família honrasse suas obrigações. Valentina, ainda em choque pela perda do pai, tinha prometido investigar a situação. Mas Sérgio tinha aparecido no dia seguinte furioso, dizendo que eram assuntos dele e que ela não deveria se meter. Ela tinha deixado para lá, ocupada demais com o luto e com assumir o controle da empresa. Agora, tudo fazia sentido. Sérgio não estava apenas querendo herdar a empresa por ganância. Estava lutando pela própria sobrevivência. Se não conseguisse o dinheiro logo, as consequências seriam terríveis. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para conseguir o controle da Costa Incorporações. Marcos e Valentina elaboraram um plano durante as primeiras horas da manhã, sentados no chão do quarto dela, cercados por documentos e gravações. Era arriscado, mas era a única forma de expor Sérgio publicamente, de uma maneira que ele não pudesse negar ou escapar. Valentina convocaria uma reunião extraordinária
do Conselho de Administração da Costa Incorporações para a semana seguinte. Anunciaria sua renúncia voluntária, alegando que não tinha capacidade para liderar a empresa, cedendo o controle para Sérgio, conforme previsto no testamento de Roberto. Sérgio viria convencido de ter finalmente vencido a guarda baixa, o triunfo ao alcance das mãos. E nesse momento exato, quando ele se sentisse invencível, as provas seriam reveladas diante de testemunhas, advogados e a polícia, que Marcos contataria secretamente através de um delegado que tinha sido amigo de seu pai. Durante a semana que se seguiu, Marcos e Valentina trabalharam em segredo absoluto para preparar tudo. Marcos contatou o delegado Henrique Alves, um homem de 60 anos que tinha trabalhado com o pai de Marcos em Santo André décadas atrás. Contou toda a história, mostrou as provas, pediu que estivesse pronto para agir no momento certo. O delegado ficou chocado com a extensão da conspiração, mas prometeu ajudar. Disse que levaria uma equipe da Polícia Civil e aguardaria o sinal de Marcos. Valentina continuou sua rotina normal, indo para o escritório todos os dias, lidando com reuniões e contratos, sem dar nenhum sinal de que sabia da verdade. Sérgio, por sua vez, estava cada vez mais ansioso. Marcos o observava durante os jantares na mansão, notando como ele bebia mais vinho que o normal, como suas mãos tremiam ligeiramente quando cortava a carne, como seus olhos seguiam Valentina com uma intensidade perturbadora. Ele estava esperando por alguma coisa, planejando alguma coisa. 3 dias antes da reunião marcada, algo inesperado aconteceu. Marcos estava na garagem, trabalhando numa Porsche Cayenne, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Sérgio parado na porta, observando-o com expressão estranha. Sérgio entrou na garagem, as mãos nos bolsos da calça social, e começou a falar. Disse que tinha notado como Marcos e Valentina estavam próximos. Disse que achava interessante um mecânico ter tanto acesso à vida pessoal de sua sobrinha. Disse que pessoas como Marcos, vindas de famílias simples, às vezes se deixavam impressionar demais por dinheiro e luxo. O tom era casual, mas havia uma ameaça velada em cada palavra. Marcos continuou trabalhando no carro, fingindo não entender as insinuações. Sérgio se aproximou mais, pegou uma ferramenta da bancada e a examinou como se fosse um objeto curioso. Depois perguntou diretamente quanto Valentina estava pagando pelos serviços de Marcos. Quando Marcos respondeu com um valor modesto, Sérgio sorriu e ofereceu o dobro. Disse que poderia usar alguém com as habilidades de Marcos, alguém que soubesse como as coisas realmente funcionavam. Alguém leal. Marcos entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Sérgio estava tentando comprá-lo, transformá-lo num espião dentro da própria casa. Era uma jogada desesperada de um homem que sentia o cerco se fechando. Marcos fingiu considerar a oferta. Disse que pensaria sobre o assunto. Sérgio saiu satisfeito, convencido de que tinha plantado a semente da traição. Mas assim que ficou sozinho, Marcos correu para contar tudo a Valentina. Ela ficou pálida ao ouvir sobre a tentativa de suborno. Significava que Sérgio estava desconfiado, que talvez soubesse que estavam investigando. Decidiram acelerar o plano. A reunião do conselho seria antecipada para o dia seguinte. Valentina fez as ligações necessárias, convocando todos os membros do conselho, os principais advogados da empresa e auditores externos. Disse que tinha um anúncio importante a fazer sobre o futuro da Costa Incorporações. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa. Todos especulavam sobre o que seria. Alguns diziam que Valentina iria vender a empresa. Outros apostavam que ela finalmente cederia o controle para Sérgio. Na noite anterior à reunião, Marcos e Valentina se reuniram no escritório dela pela última vez para revisar cada detalhe do plano. Tinham 3 cópias de todas as provas, guardadas em lugares diferentes. Tinham advogados de confiança preparados para agir. Tinham o delegado Henrique e sua equipe prontos para intervir. Tudo estava no lugar. Mas havia um risco enorme. Se algo saísse errado, se Sérgio conseguisse de alguma forma virar a situação, Valentina poderia perder tudo, a empresa, a herança do pai.
talvez até a própria liberdade se Sérgio conseguisse fabricar acusações contra ela. Valentina estava nervosa, as mãos tremendo enquanto organizava os documentos que levaria para a reunião. Marcos se aproximou e segurou suas mãos, forçando-a a olhar para ele. Disse que não importava o que acontecesse amanhã, ele estaria ao lado dela. Que tinha começado aquilo como um trabalho, uma forma de ajudar alguém em apuros, mas que tinha se transformado em algo muito maior. Que ela tinha se transformado em algo muito maior para ele. Valentina o olhou com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, desde aquele dia na oficina, quando ela desceu da Ferrari vermelha, com o rosto desesperado, ela sorriu genuinamente. Foi Valentina quem deu o primeiro passo. Aproximou-se, subiu nas pontas dos pés e beijou Marcos com uma intensidade que surpreendeu ambos. Era um beijo que carregava medo e esperança, desespero e paixão. Marcos a segurou com força, sentindo o calor do corpo dela contra o dele, o perfume suave que ela usava, misturado com o cheiro de café que sempre impregnava o escritório. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego, olhando um para o outro como se vissem pela primeira vez. Passaram aquela noite juntos, não dormindo, apenas conversando sobre tudo e nada. Valentina contou histórias da infância, de quando o pai a levava para visitar canteiros de obras aos domingos, ensinando-a sobre fundações e estruturas antes mesmo que ela soubesse ler. Marcos falou sobre crescer numa família de mecânicos, sobre aprender a diagnosticar motores pelo som antes de saber amarrar os próprios sapatos. Descobriram que, apesar de virem de mundos completamente diferentes, compartilhavam algo fundamental. Ambos tinham sido criados por pais que amavam o que faziam, que ensinaram que trabalho honesto valia mais que qualquer fortuna. Quando o sol começou a nascer sobre Alphaville, pintando o céu de rosa e dourado, Marcos e Valentina estavam prontos. Vestiram-se com cuidado, ela com um terno azul marinho que a fazia parecer mais velha e séria. Ele com a única roupa social que possuía, um terno preto simples que tinha comprado para o funeral do pai anos atrás. Tomaram café em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Depois entraram na BMW X5 de Valentina e partiram em direção aos escritórios da Costa Incorporações, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O trânsito estava pesado naquela manhã de quinta-feira, típico da rotina paulistana. Levaram quase 1 hora para atravessar a cidade, passando por Pinheiros e chegando finalmente ao edifício espelhado de 20 andares onde funcionava a sede da empresa. Marcos ficou no estacionamento, aparentemente apenas o motorista esperando sua patroa, mas na realidade, pronto para intervir ao primeiro sinal de perigo. Tinha o celular na mão, com o número do delegado Henrique já discado, precisando apenas apertar a tecla de chamada. Valentina entrou no elevador e subiu até o 20º andar, onde ficava a sala de reuniões principal. Suas pernas tremiam, mas manteve a postura ereta, a cabeça erguida. Quando as portas do elevador se abriram, ela respirou fundo e caminhou pelo corredor de mármore em direção ao seu destino. No fundo do corredor, através das paredes de vidro da sala de reuniões, podia ver Sérgio já sentado à cabeceira da mesa, um sorriso de triunfo no rosto. Ele achava que tinha vencido, não sabia que a armadilha estava prestes a se fechar sobre ele. A sala de reuniões do 20º andar da Costa Incorporações era imponente. Uma mesa enorme de vidro e aço ocupava o centro, cercada por 20 cadeiras de couro italiano. As paredes eram de vidro transparente, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade se estendendo até o horizonte em todas as direções. Valentina entrou com passos calculadamente vacilantes, representando o papel de mulher derrotada à perfeição. Os membros do conselho de administração já estavam presentes, 12 homens e mulheres de meia idade, todos vestidos impecavelmente, todos olhando para ela com expressões que variavam de curiosidade a desprezo mal disfarçado. E no fundo da sala, sentado como um rei em seu trono, estava Sérgio Costa. Usava um terno cinza de R$3.000, o cabelo perfeitamente penteado, as mãos entrelaçadas sobre a mesa com a confiança de quem já considera a vitória garantida.
Ao lado dele estava seu advogado pessoal, Dr. Marcelo Vieira, um homem conhecido por defender causas impossíveis e vencer usando todos os truques legais imagináveis. Valentina reconheceu também outros rostos, diretores que sempre tinham sido leais a Sérgio, executivos que ela sabia que estavam esperando sua queda para avançar suas próprias carreiras. Mas também havia aliados. Dr. Fernando Pacheco, o advogado da família Costa há 30 anos, um homem de 70 anos com olhos afiados que não perdiam nenhum detalhe. Mariana Souza, a diretora financeira que tinha sido contratada pessoalmente por Roberto e que sempre demonstrara lealdade à memória dele. Paulo Henrique Santos, o auditor externo que Valentina tinha convidado especialmente para essa reunião, um homem cuja reputação de integridade era conhecida em todo o mercado imobiliário paulista. Valentina caminhou até sua cadeira na outra extremidade da mesa, diretamente oposta a Sérgio. Colocou sua pasta de couro sobre a mesa e olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Então começou a falar, sua voz trêmula mas clara, recitando o roteiro que tinha ensaiado com Marcos durante noites de insônia. Falou sobre os desafios impossíveis dos últimos 6 meses, sobre o peso esmagador de assumir uma empresa do tamanho da Costa Incorporações, aos 32 anos de idade, sobre erros que tinha cometido, decisões que não tinha tomado corretamente. Cada palavra era uma punhalada em seu orgulho, mas necessária para que a armadilha funcionasse perfeitamente. Sérgio ouvia com o sorriso se alargando a cada frase. Alguns membros do conselho balançavam a cabeça com falsa simpatia. Outros já estavam calculando mentalmente como se posicionar na nova administração que estava prestes a começar. Valentina falou por 10 minutos, construindo a narrativa de uma herdeira incapaz, de uma jovem que tinha percebido estar fora de sua profundidade, de uma filha que reconhecia que seu pai tinha cometido um erro ao deixar tudo para ela. Então, chegou ao clímax de sua performance. Com voz quebrando de emoção estudada, Valentina anunciou que tinha tomado a decisão mais difícil de sua vida. Iria renunciar voluntariamente ao controle da Costa Incorporações, cedendo todas as suas ações, com direito a voto para seu tio Sérgio, o irmão de seu querido pai, um homem que sempre tinha demonstrado dedicação à empresa e que certamente saberia conduzi-la ao futuro brilhante que Roberto teria desejado. O silêncio que seguiu foi absoluto. Sérgio se levantou lentamente, o sorriso agora dominando completamente seu rosto. Começou a caminhar pelo perímetro da sala em direção a Valentina, as mãos estendidas como se fosse abraçá-la numa demonstração de afeto familiar. Mas antes que pudesse alcançá-la, as portas duplas da sala se abriram com estrondo. O delegado Henrique Alves entrou seguido por 6 investigadores da Polícia Civil, todos devidamente identificados com crachás e portando documentos oficiais. O caos explodiu instantaneamente. Gritos de surpresa e confusão. Cadeiras sendo arrastadas enquanto pessoas se levantavam abruptamente. Sérgio parou no meio da sala, o sorriso morrendo em seus lábios, o rosto ficando pálido como giz. Seu advogado, Dr. Marcelo, imediatamente começou a protestar, exigindo saber sob qual autoridade a polícia estava invadindo uma reunião privada. O delegado Henrique simplesmente mostrou um mandado de busca e apreensão, assinado por um juiz da Vara de Crimes Financeiros, autorizando a investigação de Sérgio Costa por múltiplas acusações. Foi então que Valentina se levantou, toda a fragilidade fingida desaparecendo de sua postura. Sua voz, quando falou novamente, era firme e clara como cristal. Ela tinha preparado uma surpresa para todos os presentes, uma apresentação especial que revelaria a verdade sobre os últimos 6 meses da Costa Incorporações, sobre os acidentes misteriosos que ela tinha sofrido, sobre a sabotagem que quase tinha custado sua vida e sobre o homem que estava por trás de tudo isso. Com um controle remoto, Valentina acionou o projetor embutido no teto da sala. A primeira imagem que apareceu na parede branca foi uma fotografia em alta resolução do dispositivo eletrônico que Marcos tinha removido da Ferrari. Valentina explicou calmamente o que aquilo era, como funcionava
como tinha sido instalado profissionalmente para causar falhas que pareceriam acidentais. A sala estava em silêncio absoluto agora, todos os olhos fixos na imagem projetada. Sérgio tentou falar, mas o delegado Henrique fez um gesto para que permanecesse calado. A segunda imagem mostrava extratos bancários, transações de Sérgio para contas offshore. A terceira mostrava contratos com agiotas, dívidas de jogo que chegavam a 8 milhões de reais. A quarta mostrava fotografias de Valentina tiradas sem seu conhecimento, documentando seus movimentos diários. Cada imagem era acompanhada pela explicação calma e metódica de Valentina, construindo um caso devastador contra seu tio. Os membros do conselho olhavam de Valentina para Sérgio, chocados com as revelações que se desdobravam diante deles. Mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. Valentina abriu sua pasta e retirou o dossiê que tinha encontrado no cofre secreto de seu pai. Com voz agora carregada de emoção genuína, ela contou sobre descobrir aqueles documentos, sobre ler as palavras que Roberto tinha escrito, sabendo que estava em perigo. Começou a ler trechos em voz alta, a letra familiar de seu pai descrevendo as traições de Sérgio, documentando anos de apropriação indevida e fraude. E então chegou às últimas páginas, aquelas escritas à mão nos momentos finais da vida de Roberto. A voz de Valentina quebrou quando leu as palavras de seu pai, descrevendo como tinha descoberto que Sérgio planejava prejudicá-lo gravemente, como tinha tentado reunir provas para confrontar o irmão, como, pouco antes de sentir os sintomas que o levariam embora, tinha percebido que era tarde demais. Roberto tinha escrito que perdoava o irmão, mas que não podia permitir que Valentina ficasse desprotegida. Tinha escrito que amava sua filha mais que tudo, que confiava que ela seria forte o suficiente para enfrentar a verdade e fazer o que fosse certo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina enquanto terminava de ler, mas sua voz permaneceu firme. Então, tocou o último recurso preparado. As gravações de áudio. A sala inteira ouviu a voz de Sérgio através dos alto-falantes embutidos, discutindo a sabotagem da Ferrari, reclamando que o dispositivo não tinha funcionado como planejado, perguntando sobre métodos mais diretos de resolver seu problema com a sobrinha. A gravação durou 5 minutos e quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Sérgio finalmente reagiu. Gritou que tudo era mentira, que as gravações eram falsas, que Valentina tinha fabricado tudo para tirá-lo da empresa. Seu advogado tentou argumentar sobre a inadmissibilidade de gravações ilegais como prova judicial. Mas o delegado Henrique simplesmente sorriu e explicou que já tinha provas suficientes obtidas legalmente para prender Sérgio. As gravações apenas tinham acelerado a investigação que já estava em andamento. Havia depoimentos de cúmplices arrependidos, transações bancárias rastreadas, testemunhas que tinham visto Sérgio se encontrando com criminosos conhecidos. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O guarda-costas pessoal de Sérgio, um homem corpulento chamado Wagner, que ficara parado discretamente perto da porta durante toda a reunião, subitamente sacou uma arma da cintura. Era uma pistola automática 9mm, preta e ameaçadora, sob as luzes fluorescentes da sala. O caos que se seguiu foi absoluto. Gritos de pânico ecoaram pela sala. Pessoas se jogaram no chão buscando cobertura atrás da mesa e das cadeiras. Os policiais sacaram suas próprias armas, gritando ordens para que Wagner largasse a arma, mas Wagner não estava ouvindo. Seus olhos, cheios de uma lealdade equivocada ao patrão, estavam fixos em Valentina. Sérgio gritou algo que Marcos, que tinha subido correndo pelas escadas ao ouvir o alarme no prédio, não conseguiu entender completamente. Marcos entrou na sala de reuniões no exato momento em que Wagner começava a levantar a arma na direção de Valentina. Não houve tempo para pensar, apenas para reagir. Marcos correu através da sala, passando por pessoas ainda agachadas, e se jogou na frente de Valentina exatamente quando Wagner disparou. A dor foi instantânea e ardente, uma linha de fogo que atravessou o braço esquerdo de Marcos. Ele sentiu o impacto da bala rasgando a carne, mas não parou. Empurrou Valentina para trás, fazendo-se de escudo com o próprio corpo, protegendo-a com cada fibra de seu ser.
ouviu mais disparos, mas esses não eram de Wagner. Os policiais tinham reagido, 3 deles atirando simultaneamente. Wagner caiu pesadamente no chão, a arma escorregando de sua mão, gemendo de dor com ferimentos nas pernas e ombro. Sérgio foi derrubado e algemado por 2 investigadores enquanto tentava pateticamente correr em direção à janela, como se pudesse voar para longe de seus crimes. E Marcos ficou no chão, apertando o braço ferido, do qual o sangue escorria manchando o carpete cinza da sala, olhando para cima para ver Valentina inclinada sobre ele, chorando e chamando seu nome com voz quebrada. As próximas horas foram um turbilhão de ambulâncias, mais policiais chegando, jornalistas se aglomerando do lado de fora do prédio. A notícia se espalhou como fogo, dominando todos os portais de notícias e redes sociais. A herdeira corajosa que desmascarou o tio corrupto. O mecânico herói que arriscou a vida para protegê-la. Uma história digna de novela das 8. Marcos foi levado ao hospital sírio-libanês, onde o ferimento no braço foi tratado por uma equipe de cirurgiões. A bala tinha atravessado a parte carnuda do bíceps sem atingir osso ou artérias importantes. Doloroso e sangrento, mas não grave. Valentina não se afastou do lado dele nem um segundo, segurando sua mão enquanto os médicos trabalhavam, sussurrando palavras de amor que só ele podia ouvir. Sérgio e Wagner foram levados para a delegacia, onde confessaram tudo sob o peso das provas esmagadoras. Sérgio desmoronou completamente, chorando e implorando pelo perdão da sobrinha, dizendo que as dívidas de jogo o tinham deixado desesperado, que não tinha escolha. Mas era tarde demais para arrependimentos. 3 meses depois da reunião que mudou tudo, Marcos estava sentado num banco no Parque Ibirapuera, observando as pessoas passarem correndo e andando de bicicleta sob o sol quente de janeiro paulista. Seu braço ainda doía às vezes, especialmente quando ia chover, mas a cicatriz estava sarando bem. Os médicos tinham dito que ele recuperaria completamente a mobilidade em mais alguns meses de fisioterapia. Ao seu lado, Valentina segurava sua mão direita, a cabeça apoiada em seu ombro, os olhos fechados aproveitando o calor do sol. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa de emoções e mudanças. Sérgio tinha sido formalmente acusado de múltiplos crimes, incluindo tentativa de prejudicar gravemente a sobrinha, fraude empresarial, apropriação indevida e associação com elementos criminosos. Seu advogado tinha tentado de tudo, desde alegar insanidade temporária até questionar a validade das provas. Mas o caso era sólido demais. Sérgio provavelmente passaria os próximos 15 anos numa prisão federal, tempo mais que suficiente para refletir sobre suas escolhas. Wagner, o guarda-costas, tinha feito um acordo com a promotoria. Em troca de uma pena reduzida, tinha testemunhado contra Sérgio, revelando detalhes sobre outros esquemas e planos que nem mesmo Valentina sabia. Aparentemente, Sérgio tinha planejado sabotar não apenas a Ferrari, mas também um dos principais empreendimentos da Costa Incorporações, um condomínio de luxo em construção na zona oeste de São Paulo. A ideia era causar atrasos e problemas que fariam Valentina parecer incompetente aos olhos do conselho e dos investidores. Mas tudo isso estava no passado agora. Valentina tinha assumido o controle completo da empresa, sem mais questionamentos ou desafios à sua autoridade. Os membros do conselho que tinham sido leais a Sérgio foram discretamente removidos e substituídos por profissionais competentes escolhidos por mérito. A empresa estava prosperando sob sua liderança, fechando contratos importantes e lançando novos empreendimentos. Revelou-se que Roberto tinha razão ao deixar tudo para a filha. Ela tinha o talento e a determinação necessários para liderar a Costa Incorporações ao futuro. Quanto a Marcos, sua vida tinha mudado de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado naquele dia fatídico na oficina. Valentina tinha insistido em dar a ele uma participação minoritária na empresa, 5% das ações, como agradecimento por ter salvado não apenas sua vida, mas também o legado de seu pai. Marcos tinha resistido inicialmente, dizendo que tinha feito tudo por amor e não por dinheiro, mas Valentina tinha sido inflexível.
Disse que ele merecia reconhecimento pelo que tinha feito e que, além disso, queria tê-lo como sócio, não apenas como namorado. Sim, namorado. Depois que o pó tinha baixado, depois das entrevistas para a polícia e as sessões com advogados, depois que Marcos tinha saído do hospital com o braço enfaixado, eles tinham tido aquela conversa. Sentados na varanda da mansão em Alphaville, sob as estrelas de uma noite de verão, Valentina tinha perguntado o que eles eram um para o outro. Marcos tinha respondido com sinceridade brutal. Disse que tinha se apaixonado por ela no momento em que a viu descer daquela Ferrari vermelha com lágrimas nos olhos. Que cada dia, desde então, tinha apenas aprofundado seus sentimentos. Que não se importava com a diferença de classes sociais ou a fortuna dela. Que a amava pela mulher que ela era, pela força que demonstrava, pela vulnerabilidade que só ele via. Valentina tinha chorado, mas eram lágrimas de felicidade. Disse que sentia o mesmo, que Marcos era a única pessoa em quem podia confiar completamente, o único que a via como Valentina e não como a herdeira da Costa Incorporações. Disseram "eu te amo" pela primeira vez naquela noite, e repetiram essas palavras todos os dias desde então. Mas nem tudo era fácil. Os tabloides tinham tido um dia de campo com o relacionamento deles. A Cinderela moderna, diziam alguns. A herdeira e o mecânico, um conto de fadas contemporâneo. Outros eram menos generosos, insinuando que Marcos era apenas um aproveitador interessado no dinheiro de Valentina. As especulações doíam, especialmente para Marcos, que tinha orgulho de seu trabalho e de sua integridade. Mas Valentina o lembrava constantemente que a opinião de estranhos não importava. O que importava era o que eles sentiam um pelo outro e o futuro que estavam construindo juntos. E que futuro estava se desenhando. Marcos tinha usado parte do dinheiro de sua participação na empresa para realizar um sonho antigo. Tinha comprado a velha oficina onde seu pai tinha trabalhado por 30 anos em Santo André, um prédio abandonado que estava à venda há anos. Com a ajuda de Valentina, que entendeu imediatamente a importância simbólica daquele lugar para Marcos, ele tinha reformado completamente a oficina. Novos equipamentos de última geração, ferramentas modernas, uma área de trabalho limpa e bem iluminada, mas mantendo a essência do lugar, as fotografias antigas nas paredes, a bancada de madeira onde seu avô tinha trabalhado, as histórias e memórias que impregnavam cada canto. A oficina Ferreira e Filhos tinha reaberto 2 meses atrás, especializada em restauração de carros clássicos e exóticos. Marcos tinha contratado os antigos colegas da oficina Rodrigues, que Alberto tinha tratado mal ao longo dos anos. Lucas, o jovem mecânico que tinha tido a coragem de apontar Marcos como o único capaz de consertar a Ferrari, era agora seu braço direito. Paulo, um mecânico de 50 anos que tinha sido demitido por Alberto por ser lento demais, comandava a seção de pintura e acabamento. Havia 6 mecânicos no total, todos homens bons que amavam o ofício e que finalmente tinham um lugar onde podiam trabalhar com orgulho. A oficina já tinha uma lista de espera de 3 meses. Donos de carros raros de todo o Brasil enviavam seus veículos para que Marcos e sua equipe os restaurassem. Havia um Dodge Charger 1969 esperando por motor novo, uma Kombi 1975 que seria transformada em Fuji, truck de luxo e, claro, carros esportivos italianos, Ferraris, Lamborghinis, Maseratis. Marcos tinha se tornado conhecido no circuito dos colecionadores como o sussurrador, o mecânico que podia ouvir um motor e saber exatamente o que estava errado. Mas o projeto mais especial estava guardado num canto separado da oficina, coberto por uma lona. Era a Ferrari Roma Vermelha, a que tinha iniciado tudo. Valentina tinha insistido que Marcos a restaurasse completamente, transformando-a no carro perfeito que Roberto Costa tinha sonhado. Marcos tinha trabalhado nela aos finais de semana, quando a oficina estava fechada, dedicando horas incontáveis a cada detalhe. Tinha desmontado o motor completamente, substituído cada peça que não estava em condição perfeita, polido e ajustado tudo até que funcionasse como uma sinfonia mecânica. O resultado era uma máquina perfeita. Quando ligava o motor, o som era puro e potente, sem nenhuma nota desafinada,
sem nenhuma vibração estranha. Era exatamente como deveria ser. Valentina tinha chorado quando viu o carro restaurado, tocando o capô vermelho brilhante com reverência. Era mais que um carro. Era uma conexão com seu pai, uma lembrança tangível do amor dele. E agora era também um símbolo do amor que ela e Marcos compartilhavam. Eles dirigiam a Ferrari juntos nos fins de semana, pelas estradas que cortavam o interior paulista. Valentina ao volante, Marcos no banco do passageiro, o vento bagunçando seus cabelos enquanto o motor cantava sua canção poderosa. Eram momentos de pura felicidade, longe das pressões da empresa e dos holofotes da mídia. Apenas duas pessoas que tinham se encontrado da forma mais improvável e que tinham decidido construir algo real juntas. A mãe de Marcos, Dona Helena, uma senhora de 60 anos que tinha criado o filho sozinha, depois que o marido faleceu num acidente de trabalho, tinha ficado inicialmente desconfiada de Valentina. Achava que a moça rica ia acabar machucando seu filho, que pessoas de mundos tão diferentes não conseguiam fazer um relacionamento funcionar. Mas Valentina tinha conquistado Dona Helena com paciência e sinceridade. Visitava a casa simples em Santo André regularmente, ajudava com as compras do mercado, sentava na cozinha para conversar sobre receitas e vida. Um domingo, Dona Helena tinha feito um almoço especial, convidando Valentina e Marcos. Tinha preparado feijoada completa, com todos os acompanhamentos tradicionais. Enquanto comiam, rodeados pelo calor da cozinha e pelo som da televisão ligada baixinho na sala, Dona Helena tinha olhado para Valentina e dito algo simples, mas profundo. Disse que podia ver que a moça amava seu filho de verdade, que o jeito como olhava para ele não mentia, e que se Marcos era feliz, ela estava feliz também. Valentina tinha chorado e abraçado a futura sogra, sentindo pela primeira vez desde a partida de Roberto que tinha uma família novamente. Agora, sentados no Parque Ibirapuera naquela tarde quente de janeiro, Marcos e Valentina conversavam sobre o futuro. Ela falava sobre planos de expansão da empresa, sobre um novo empreendimento em Campinas, sobre a possibilidade de abrir escritórios em outras capitais. Ele falava sobre contratar mais mecânicos para a oficina, sobre começar a oferecer cursos de mecânica para jovens interessados no ofício, sobre preservar o conhecimento que estava se perdendo com a digitalização de tudo. Mas falavam também de coisas mais pessoais, de talvez em alguns anos, quando a poeira tivesse assentado completamente, pensar em se casar, de talvez ter filhos, crianças que cresceriam conhecendo tanto os salões da alta sociedade quanto as oficinas mecânicas, de construir uma vida que honrasse ambos os mundos de onde vinham, sem negar nenhuma parte de quem eram. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, esse futuro que se desenhava diante deles. Marcos pensava frequentemente naquele dia na oficina Rodrigues, quando tinha sido demitido. Pensava em como tinha se sentido perdido, como se sua vida tivesse acabado. Pensava no momento exato em que ouviu o rugido daquela Ferrari vermelha entrando no galpão, no momento em que viu Valentina pela primeira vez com lágrimas nos olhos. Se alguém tivesse lhe dito naquele dia que em menos de um ano estaria apaixonado por aquela mulher, que seria sócio de uma empresa milionária, que teria sua própria oficina dos sonhos, ele teria achado impossível. Mas a vida era assim, às vezes. Surpreendia você exatamente quando parecia não haver mais esperança. Abria portas onde você só via paredes, transformava finais em começos. Marcos tinha perdido um emprego, mas tinha ganhado muito mais. Tinha ganhado amor, propósito, uma nova família, um futuro que valia a pena construir. E tudo tinha começado com uma Ferrari quebrada e uma mulher desesperada pedindo ajuda. Valentina levantou a cabeça do ombro de Marcos e olhou para ele com aqueles olhos azuis que ele tinha aprendido a ler como se fossem mapas de navegação. Perguntou no que ele estava pensando. Marcos sorriu e contou sobre suas reflexões sobre como a vida era estranha e maravilhosa. Valentina concordou, dizendo que se alguém tivesse lhe dito 6 meses atrás que encontraria o amor verdadeiro numa oficina mecânica em São Bernardo do Campo, ela teria rido da impossibilidade. Mas ali estavam eles,
Dois mundos que não deveriam se tocar, duas vidas que não deveriam se cruzar, unidos por uma Ferrari vermelha e por algo muito mais poderoso que o destino ou a coincidência. Unidos pelo amor que tinham escolhido construir dia após dia, decisão após decisão, momento após momento. Levantaram-se do banco e caminharam de mãos dadas pelo parque, planejando o resto do dia. Talvez jantar naquele restaurante japonês que Valentina adorava. Talvez apenas voltar para casa e cozinhar algo simples juntos. Não importava muito o que fizessem, contanto que fizessem juntos, porque no final, Marcos tinha aprendido algo importante. O amor verdadeiro não era sobre grandes gestos ou momentos cinematográficos. Era sobre as pequenas escolhas diárias de estar presente, de apoiar, de acreditar no outro. Era sobre sujar as mãos juntos quando as coisas ficavam difíceis. Era sobre não fugir quando a vida testava você. E ele e Valentina tinham sido testados de todas as formas possíveis. E tinham saído do outro lado mais fortes, mais unidos, mais certos de que tinham encontrado algo raro e precioso. A Ferrari Roma vermelha continuava correndo pelas estradas de São Paulo e do interior, seu rugido se misturando com as risadas de um casal que nunca deveria existir, mas que por algum milagre do destino existia e muito. E toda vez que Marcos abria o capô daquele carro magnífico, toda vez que ouvia o motor cantar sua canção perfeita, ele se lembrava daquele dia na oficina. Lembrava-se de estar saindo com uma caixa de papelão nos braços. Lembrava-se de ouvir aquele rugido desafinado. Lembrava-se de deixar a caixa no chão e decidir ajudar uma desconhecida. Era a melhor decisão que tinha tomado em toda a sua vida. E enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera com Valentina ao seu lado, o sol quente nas costas e o futuro aberto diante deles como uma estrada sem fim, Marcos sorriu. Porque às vezes, ser demitido era realmente a melhor coisa que podia acontecer com alguém. Às vezes, o fim de uma história era apenas o começo de outra muito melhor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcos e Valentina tenha tocado seus corações profundamente. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, que duas pessoas de mundos completamente diferentes podem encontrar a felicidade juntas, deixe um like neste vídeo para nos mostrar que histórias como esta ainda importam. Para continuar esta jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre pessoas reais enfrentando desafios impossíveis e descobrindo que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Você encontra essa playlist aqui ao lado, basta clicar. Se esta história fez você acreditar novamente em segundas chances, em recomeços, em destinos que se cruzam exatamente no momento certo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, o poder do amor verdadeiro e a coragem de pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias. E você, de onde está assistindo este vídeo? Conte nos comentários sua cidade, seu estado e se já viveu alguma história de amor improvável, como a de Marcos e Valentina. Sua história pode inspirar milhares de outras pessoas que estão passando por momentos difíceis e precisam acreditar que dias melhores virão. Cada comentário, cada like, cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo estas histórias que celebram o melhor da natureza humana. Obrigado por ter ficado até o final desta jornada conosco. Isso faz de você alguém especial, alguém que valoriza histórias reais e emoções genuínas, num mundo que às vezes esquece o que realmente importa. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro existe e pode estar esperando por você no próximo momento inesperado da sua vida.